Isso aqui é Flamengo. Flamengo venceu o Sport por 5-1 e é líder do Campeonato Brasileiro. E o Santos ajudou o Mengão aqui do coração. Fala rapaziada, estamos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o quadro torcedor aqui do canal, tá? O quadro torcedor aqui. Então bora tá fazendo aqui uma análise das rodadas que tiveram hoje entre Flamengo e Sporting, né? Sporting e Flamengo. E Santos e Palmeiras, onde eu estou gravando após literalmente agora, após a vitória do Santos por 1-0 contra o Palmeiras. Sim, estava secando o Palmeiras, estava torcendo para o Santos. Eu já estava feliz com o empate, porque com o empate a gente seria líder de qualquer jeito com 2 pontos na frente. Com a vitória do Santos ficou melhor ainda, meus irmãos. Ai, como é bom torcer pro Santos. Fantástico, deu algumas dores no coração ali. Carlos Miguel, um baita de um goleiraço hoje, tá? Um baita de um goleiraço hoje que ele foi. Defendeu no mínimo um gol claro do Santos, tá? Muito claro do Santos, mas a gente vai chegar lá. Primeiramente a gente vai falar aqui do quê? Flamengo líder do Campeonato Brasileiro com 3 pontos na frente, tá bom? Então, meus irmãos, 3 pontos na frente do Campeonato Brasileiro. Agora estamos, se eu não me engano, acho que agora o Palmeiras não tem mais. O Palmeiras não tem mais aquele fator, né, de um jogo a mais, de uma vitória a mais, porque como perdeu pro Santos e o Flamengo ganhou, agora tá empatado. Então agora, mesmo se a gente empatar, acho que ele em pontos em alguma determinada rodada, o Flamengo fica em primeiro, porque acho que daí vai para saldos de gol. E saldos de gol o Flamengo tem muito mais que o Palmeirinha. Então vamos lá. Flamengo e Sport. Ai, ai, Flamengo Sport, 6:30 da tarde, estava assistindo no meu sofá ali de boa, tranquilo, suave na nave. E lá me vem o Flamengo, meu Deus do céu, mas o Flamengo, mano, o Flamengo no primeiro tempo jogou muito mal. Mas tipo assim, mal num nível muito mal mesmo. A zaga do Flamengo, eu acho que tava pior do que um time de várzea. Não tô nem brincando. O time do Flamengo tava pior do que um time de várzea. O Emerson Real, meu Deus do céu, Emerson Real, você tá vindo fazendo grandes jogos. Grandes jogos. Mas hoje foi de moer, hein? Meu Deus do céu. No segundo tempo, o time inteiro melhorou, tá? Mas vamos começar nisso. A zaga inteira, o time inteiro tava horrível no primeiro tempo. O time inteiro, time inteiro. A zaga não tava funcionando, meio campo e o ataque não tava funcionando. Nada tava funcionando. E daí o Sport, pô, eu não sei o que o Sport tinha de motivação, velho. Eu fico às vezes me perguntando, por que que os caras sempre dão a vida contra o Flamengo? Eu queria que eles me respondessem isso. Por que que todo time dá vida contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Porque, tipo assim, cara, vocês estão rebaixados. Ah, mas o Sport até hoje ainda não estava matematicamente rebaixado. Se perdesse ou empatasse hoje, já estaria. Mas não estava ainda. Ah, meu irmão, vocês vão acreditar que o Sport, se ganhasse hoje, ia sair do rebaixamento? Mas não ia nem aqui nem na China. 17 pontos. É a pior campanha que eu já vi em todos os tempos e todos os anos que eu já acompanho futebol brasileiro aqui. É a pior campanha. Eu nunca vi um time tão ruim ser rebaixado. O Sport fez força pra cair. Mas beleza, os caras dando a vida, jogando com raça, batendo em cada bola dividida, pressionando lá, tentando pressionar o Flamengo. O Flamengo só conseguiu fazer aquela pressão do Flamengo inicial, 5 minutos de jogo, 10 no máximo, depois parou, ficou apático. Não era o Flamengo que a gente conhece do início dos jogos que o Flamengo faz. Horrível. O Flamengo foi horrível no primeiro tempo. Foi um ataque cardíaco para todos os torcedores, que tinha mais torcedor do Flamengo no estádio do que do próprio Sport, sendo que o estádio era do mando do Sport. Tomamos um gol pro Pablo, velho. Meu Deus do céu, tomamos um gol pro Pablo. Pro Pablo, aquele sim mesmo que já jogou no Atlético Paranaense esse tempo atrás aí, São Paulo, tudo mais. E que o Pablo era pra ter vindo pro Flamengo. Se você não sabe disso, é verdade. O Pablo era pra ter sido o contratado no lugar do Gabigol. Mas eles preferiram não contratar o Pablo e contrataram o Gabigol. Imagine se eles contratam o Pablo e não o Gabigol. O Flamengo poderia não ter nenhuma das Libertadores que tem, das duas que tem nesses últimos anos. É uma loucura essa. É uma curiosidade aqui aleatória no vídeo. Deixa o like. Tamo junto. Então tomamos um gol pro Pablo ali, uma bananada da zaga inteira. O Pablo foi lá, deu um chutinho no contrapé do Rossi. O Rossi nem pulou, não teve nem o que fazer. Não foi culpa do Rossi, nem aqui, nem na China. Foi da defesa toda. O Ayrton Lucas mal também. Todo mundo tava mal. Um jogo, menininho, o João, que tava, sem quaquete de jogador, tudo mais. Sentiu a pressão um pouco ali.
Time do Flamengo muito ruim no primeiro tempo, tomamos 1-0. E daí o Sport começa a meter o louco, né? O Sport começou a meter o louco. O Sport começou a tomar cartão vermelho. Eu nunca vi isso, tanto cartão vermelho em pouco tempo, assim. O Arthur Lucas, se não me engano, vai naquela loucura dele de sair correndo. Aí o jogador do Sport dá um carrinho por trás, claro, de cartão amarelo. E toma um cartão amarelo. Só que ele já tinha amarelo. Aí tomou outro amarelo, expulso. Foi expulso. Aí o Flamengo, dois minutos depois, Flamengo, gol do Flamengo. Aí passou mais um tempinho, pum, expulso. Mais um do Sport. Mano, mas foi uma loucura. Aí 2 a menos. Aí, pô, reverteu toda a situação. Ficou tudo favorável pro Flamengo. E daí o Flamengo foi lá no segundo tempo. 12 minutos ali, se não me engano, aos 20 do segundo tempo ali, mais ou menos. O Juninho se consagrou. Quando o Juninho entrou, eu tava assistindo com meu pai. E eu falei assim, pai, hoje é o dia que ele se consagra. Hoje é o dia. Falei e dito. Foi lá e se consagrou, fez o gol da virada. E aí, virou. Aí, 1 minuto depois do gol, praticamente do Juninho, já saiu o gol do Bruno Henrique, a lambança do esporte. Aí, saiu mais 300 gols. E daí ficou incrível, tudo maravilhoso e a gente tava sendo lindo. Agora vamos para o jogo do Santos. 9 horas da noite, estava esperando pelo Santástico. Com uma missão de Santos, empate, pelo menos. Porque se o Santos empatasse, a gente ficava 2 pontos na frente do Palmeiras, tá ótimo. Líder do campeonato. E é isso aí. E o Santos foi lá, e o Santos, pô, tinha pressão por já ter perdido pro Santos na semana passada e pro Flamengo. 2 jogos seguidos, perdeu pro Palmeiras e pro Flamengo. E agora o Palmeiras de novo. Só que perdeu pro Palmeiras no Allianz, que é difícil de ganhar lá no Allianz. Perdeu pro Flamengo no Maracanã. Então o Santos jogou 2 jogos fora, assim, né? Contra times, os 2 líderes do campeonato, basicamente. E daí, pô, não tinha como ganhar fora de casa. E com a pressão que tá precisando de resultado, porque os times lá de baixo estavam ganhando, os pontos ali estavam conseguindo ter uma mini reação e o Santos estava ficando para trás. E o Santos precisava fazer alguma coisa. E foi lá, e hoje, e jogou com raça. O Santos, pô, jogou 1000 maravilhas? Não, não jogou aquelas 1000 maravilhas, mas jogou melhor do que os outros jogos. Porque o Santos tinha todos os titulares, certo? O Santos tinha ali todo o time completo que ele precisasse ali, que o Vojvoda precisasse para jogar. E o Palmeiras com os 300 desfalques dele. E o Flamengo também teve 300 desfalques também. Então os dois times estavam bem desfalcados. Só que o Palmeiras pegou uma pedreira, né? Azar do Palmeiras, pegou uma pedreira, assim, né? Logo quando tava sem todos, basicamente, seus titulares ali, só alguns. 1 ou 2 que eram titular, o resto, assim, que vieram do banco, que são bons jogadores também, que são titulares, né? Entram quase sempre todo jogo. Rafael Veiga, o Flaco Lopes, que entrou depois, tudo mais. E, cara, o Santos completinho com o Neymar todos os 90 minutos. E, cara, o Santos no primeiro tempo jogou bola. O Santos no primeiro tempo jogou bola. Mas o Santos, mesmo com a vitória de hoje, tá? Eu sei que, tipo assim, muda todo o ritmo do vídeo, né? Do torcedor e tudo mais com a vitória. Mas mesmo com a vitória, eu preciso falar isso. Porque é a verdade. O Santos é um time incompetente. O time do Santos é um time que não perde muita oportunidade, perde as chances que tem. Por quê? Porque eu não falo nem isso só hoje. O jogo anterior contra o Flamengo, o Santos perdeu chance de fazer gol quando tava 1-0 pro Flamengo, quando tava 0-0 ainda. Perdeu chances aqui, poderia ter feito um gol. Perdeu. E tudo bem, pô, faz parte de perder. Mas o gol que o Barreal perdeu hoje contra o Carlos Miguel é inacreditável no primeiro tempo. Era ele e o Carlos Miguel. E o cara me dá uma chapadinha de lado, assim, na perna de 3 metros do Carlos Miguel, na perna dele, que só a perna dele tem 3 metros, né? Tirando a parte de cima, só a perna do Carlos Miguel tem 3 metros. E o cara dá um. Ah, mano, dá uma chapada assim na minha altura. Tipo assim, ele fez. O Carlos Miguel fez assim e com a perna esticada aqui para baixo. Se ele bate aqui na minha altura, ia passar entre o meio da perna, entre a perna e o braço dele, era gol. Mas não, perdeu. Aí pá, não sei o que, não sei o que. Carlos Miguel de novo. Carlos Miguel de novo. Ah, o Santos. Aí beleza, acabou o primeiro tempo. Era pro Santos estar com 1-0 pelo menos. Voltamos pro primeiro tempo. Um jogo mais apático, um jogo mais nervoso, um jogo mais briguento. O Palmeiras querendo já, porque entrou o Flaco Lopes ali. O Flaco Lopes deu uma dinâmica melhor pro Palmeiras. E o Palmeiras começou a dar uns ataques. O Palmeiras começou a jogar melhor que o Santos em alguns momentos da partida e poderia ter feito alguns gols. Uma bola do Flaco Lopes que ele bateu assim de chapa no canto assim. Cara, eu falei, ó o gol. Porque, mano, passou muito perto. Passou muito perto a bola do Flaco Lopes. Tipo assim, tirou tinta da trave do Brasão. Teve outra também que o Brasão espalmou também. E, cara, a bola que o Carlos Miguel pegou, eu não vou lembrar agora, sinto muito, mas eu não vou lembrar o nome agora do jogador do Santos.
que, tipo assim, tava no finalzinho do jogo, tava aos 40 do segundo tempo já. E o Santos arranjou um contra-ataque ali, acho que era 3 contra 3, 4 contra 3, alguma coisa assim. Aí o Neymar tocou a bola, o carinha tocou a bola. Aí o zagueiro do Palmeiras tentou adiantar, chegou assim pra marcação, o carinha do Santos cortou pra dentro, o Palmeiras passou, o jogador do Palmeiras assim, meio que passou, o jogador do Santos, ele bateu de chapa, falei, se consagra, velho. Ele bateu, o Carlos Miguel foi buscar, falei, nossa, não é possível, mano, tá difícil, tá caro esse gol do Santos, hein. Aí passou mais uns 5 minutos, 6 minutos, e aí saiu o gol. Finalmente saiu o gol do Santos. Ali numa jogadinha ali do Robinho Júnior, ali numa jogada do Robinho Júnior, sobrou a bola. O jogador do Santos pegou de primeira, uma baita de uma finalização difícil para se consagrar. E 1-0 Santos sobre o Palmeiras. Obrigado, Santos, tamo junto. Flamengo líder, Santos. O Santos saiu da zona de rebaixamento? Acho que o Santos saiu, né? Eu não sei agora exatamente como tá a tabela, mas eu sei que o Santos deu uma respirada, né? O Santos tá com o quê? 36 agora? Acho que saiu. Tá com 36, acho que saiu sim. Então, cara, foi um baita de duas partidas. Foram. Contra o Sport foi, né, mais ou menos até o segundo tempo ali, porque o primeiro tempo foi até, pô, não é possível que o Flamengo vai fazer isso. Aí no segundo tempo, goleada, e contra o Santos e Palmeiras foi um jogão, foi um jogo da hora de se assistir ali. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, que é o que mais me ajuda. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!